Falamos agora com o nosso enviado especial à Ucrânia, Américo Martins. O chefe do exército da Ucrânia relatou que piorou nos últimos dias a situação dos militares na linha de frente no leste do país. A Rússia tem conseguido avanços na região e quem traz as últimas informações direto da Ucrânia é o Américo Martins. Boa noite para você aí, Américo. Atualiza para a gente a situação da guerra Ucrânia e Rússia. Olá, Pedro. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Essa declaração do comandante do exército ucraniano, o general Oleksandr Syrskyi, ele foi uma declaração muito importante. Ele admitiu, basicamente, que os russos estão, sim, conseguindo avançar no fronte oriental, lá no leste da Ucrânia. Os russos já ocupam 4 regiões ali na fronteira com a Ucrânia e também o sul do país. E eles estão fazendo avanços ali, inclusive com a infantaria e também com os seus blindados. Isso, claro, com a ajuda de ataques aéreos, bombardeios e drones que os russos têm usado muito contra as cidades ucranianas e contra os soldados na linha de frente. Aqui em Odessa, no sul do país, o maior porto da Ucrânia, hoje nós tivemos 3 alarmes diferentes de ataques aéreos que não atingiram a cidade, felizmente. Mas os russos têm conseguido atingir, inclusive, muitas estações elétricas e usinas de geração de energia, o que dificulta muito o esforço de resistência dos ucranianos. E com essa admissão, o general disse que, como nós estamos aqui no começo da primavera, já passou o principal do frio, já passou a questão do território está muito encharcado pelo derretimento da neve, isso facilita o avanço dos russos. E os ucranianos têm reclamado muito que eles precisam de mais ajuda, tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, tanto para armamentos como para ajuda financeira. Para você ter uma ideia, Pedro e ouvintes, a Ucrânia hoje perde de 5 vezes em termos de munição, ou seja, os russos estão usando em cada dia 5 vezes mais munições do que os ucranianos. Os estoques de armamentos dos ucranianos estão começando a se reduzir de muitas formas e, portanto, eles já não têm mais a capacidade de deter os ataques com mísseis dos russos. O percentual de mísseis que estão de fato atingindo os alvos aumentou muito. No início da guerra, e especialmente quando a Ucrânia tentou fazer a sua contraofensiva no ano passado, os ucranianos conseguiram derrubar a grande maioria dos mísseis e dos drones. Hoje eles não estão conseguindo mais fazer isso. Então o presidente Zelensky e o próprio chefe do exército estão pedindo mais ajuda, especialmente dos americanos, que prometeram aí, o presidente Joe Biden prometeu 61 bilhões de dólares numa ajuda militar, mas o Congresso americano ainda não aprovou essa medida. Os Estados Unidos estão lidando, Américo, com 2 questões de conflito. Tem Israel, Hamas, agora o envolvimento do Irã, que a gente vai contar daqui a pouquinho aqui no Agora CNN. Tem essa região também de conflito na Ucrânia com a Rússia. Américo, aproveitando a tua participação, você que está na Ucrânia nesse momento, atualizando a situação do conflito por aí, queria que você contasse um pouquinho de como está o deslocamento dentro da Ucrânia. Você que também chegou recentemente ao país, se deslocou pelas regiões de conflito. Você está na parte mais ao sul da Ucrânia, que não tem tantos conflitos com a Rússia, não é um lugar de intensos conflitos, mas como é que está a situação por aí? Pois é, Pedro, o espaço aéreo da Ucrânia está fechado desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Então você só consegue entrar pelo país por terra. Eu visitei a Ucrânia no ano passado, já fiz uma série de reportagens aqui para a CNN e aquela oportunidade eu entrei pela Polônia de trem. Dessa vez eu vim pelo sul, entrei de Chisinau, saí de Chisinau, a capital da Moldávia, um país vizinho, atravessei a fronteira, um processo bastante complicado. Só na fronteira fiquei 2 horas parado porque os ucranianos checam
absolutamente tudo. Eles fazem uma operação pente fino completa na fronteira, checando todas as malas. Todo mundo tem que abrir todas as malas. Tem muito mais gente saindo da Ucrânia do que entrando, mas é um processo muito complicado porque eles não querem, obviamente, a entrada de nenhuma pessoa indesejável ou armamentos, por exemplo. E aí eu vim aqui a Odessa. Odessa é o principal porto, o porto fica naquela direção e tem sido, sim, bastante atacado pelos russos. Não existe confronto aqui, a linha de frente não está aqui, mas os russos têm atacado porque é um objetivo estratégico. Os ucranianos já voltaram a exportar os seus grãos, especialmente trigo, através do porto aqui de Odessa e, portanto, é bombardeado com muita frequência. A cidade aqui foi alvo de bombardeios várias vezes nessa semana. E depois eu vou passar por outras cidades muito mais próximo da linha de frente e vou chegar à capital Kiev, em ucraniano, e vou passar mais alguns dias por ali, mas eu vou também tentar circular e chegar o mais próximo possível da frente de batalha também para trazer aqui para a gente uma visão do que está acontecendo. Tá certo, Américo. Obrigado pelas suas informações, atualizações. Bom trabalho para você. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação do Américo ao longo da nossa programação.